com muita satisfação que eu converso com a nossa convidada, que é a coordenadora do curso de Economia das Faculdades de Santa Cruz, professora Ângela Brock. Professora Ângela, bom dia. Bom dia. Professora, quero agradecer a sua participação aqui no programa Amiga para essas Coisas, que está sendo transmitido ao vivo para vários municípios do estado do Paraná. E professora, a gente sabe que quando uma pessoa está com problemas financeiros, ela sofre com isso, né? Então esse é um problema que acaba refletindo em toda a família. Então, mas muitas pessoas não sabem que a solução começa dentro de casa. Por isso eu tenho aqui algumas perguntas, professora, algumas perguntas que o curso de Economia pode ajudar a esclarecer. Primeiramente, professora, o que fazer um planejamento familiar? Bom, primeiro, bom dia a todos os seus ouvintes. É um prazer poder partilhar um pouco do conhecimento com eles. Por que a gente faz planejamento familiar? Sempre que nós queremos nos organizar ou que nós temos a intenção de adquirir algum bem de valor superior ao que nós recebemos mensalmente, o interessante é nos organizarmos, planejarmos, verificarmos com que tempo nós temos para adquirir esse bem e, a partir disso, fazer uma organização familiar, de fato. Restringir algumas despesas, economizando para que a gente possa dar entrada. Sempre que eu vou fazer um financiamento e dou uma entrada, eu consigo fazer parcelas menores, então eu tenho como absorver essas parcelas no meu orçamento. Então, a palavra de ordem, de fato, é planejar. Certo. E professora, quem precisa fazer um planejamento do orçamento familiar? Isso é uma função para todas as famílias, mesmo que seja uma família de uma pessoa, né? Uma pessoa que sai de casa, vai morar sozinho, ou uma família com o casal, filhos. Sempre é muito importante que nós tenhamos claro quanto aquela família tem acesso de rendimento e quais são as despesas que são indispensáveis. Porque nós devemos lembrar que existem algumas situações que não estão previstas, não são desejáveis, mas que acabam ocorrendo, tais como uma doença, um acidente. Então é muito importante que a família respeite o limite das despesas para que ela, numa situação dessa, não se veja numa situação difícil, tendo que recorrer a terceiros ou mesmo a bancos, tomando dinheiro emprestado e muitas vezes colocando o único bem da família em penhora, correndo riscos de perder aquele único bem por conta de não ter se organizado antecipadamente. Professora, quais os principais pontos que as pessoas devem observar? Bom, a disciplina é fundamental, a transparência. Então as pessoas devem anotar tudo que elas recebem, porque muitas vezes, principalmente hoje, com o advento do cartão de crédito, nós perdemos um pouco a noção daquilo que a gente recebe e daquilo que a gente paga, porque a gente acaba não vendo o dinheiro na mão. Então nós devemos anotar tudo que nós temos para receber, que é seguro, que é certo, e tudo que nós temos para pagar. Isso seria um primeiro passo, assim a gente consegue visualizar as despesas. Um segundo passo é o compromisso de toda a família naquele orçamento, porque em alguns momentos não é incomum que os casais eles sofram de uma síndrome chamada infidelidade financeira. O que significa isso? O marido ou a esposa compram bens e dizem para o companheiro que pagaram menos do que pagaram, imaginando que a conta não vai chegar para pagar um dia. Certo. Então, essa dificuldade acaba comprometendo muitas vezes o orçamento. Ou então, eu quero dar um presente para o meu marido e vou lá e compro uma coisa muito acima das posses da família. Então, aquilo que seria um prazer para a família acaba se transformando num problema futuro. Uma outra questão a observar é a existência da imprevisibilidade mesmo. Como eu citei anteriormente, nós estamos sujeitos a doenças, a acidentes pessoais, mesmo tendo que auxiliar alguém na nossa família em alguns momentos, a separação, alguns casais que infelizmente não conseguem manter a estabilidade familiar, e aí entra a figura do salário, que algumas vezes é acertado em juízo, mas nem sempre acaba entrando. E, enfim, são várias ocorrências que podem existir e desequilibrar o orçamento.
E numa última, quarta e última observação, seria a questão da negociação consigo mesmo e com todos os membros que participarem desse orçamento. Nós temos sempre que decidir aquilo que eu preciso comprar e aquilo que eu quero comprar. Então, para dar um exemplo, nós vamos precisar trocar a geladeira, mas eu preciso ter uma geladeira duplex, eu preciso ter uma geladeira side by side, ou uma geladeira simples pode me atender? Então, uma geladeira simples eu posso comprar por R$600, uma geladeira duplex eu vou gastar R$1.200. Quer dizer, essa diferença pode, sem dúvida, desequilibrar um orçamento. Pois é, professora, você que está à frente do curso de economia, você teria algumas dicas para o consumidor consciente, então? Sem dúvida. O consumidor, ele deve, como eu falei anteriormente, organizar isso de uma forma que fique claro, que o cérebro dele possa absorver. Então, a melhor forma, uma forma mais fácil, é fazer um levantamento de tudo que ele tem para receber e tudo que ele tem para gastar. Veja, já assistimos casos de famílias que estavam com ações na justiça e contavam com o resultado dessa ação como uma receita corrente. Isso não é recomendável, porque uma ação na justiça, ela pode sair em alguns meses, como ela pode demorar alguns anos. E dependendo, pode receber até com um precatório, que é uma forma de pagamento que o dinheiro não entra imediatamente. Então, eu só vou contar com aquilo que efetivamente eu tenho por seguro. Então, um agricultor que tem uma renda estimada da venda da safra, ele não pode dar isso como uma receita certa, ele vai anotar lá como uma previsibilidade. Então, ele só vai comprometer aquilo de receita que ele tem certeza que vai entrar. Então, ele só vai fazer um compromisso financeiro a partir do dinheiro que ele tem garantido para entrar. Nesse dinheiro, a gente pode contar com aluguel, a gente pode contar com 13º, com férias, com alguma bonificação eventual, com a venda de algum bem familiar que vai ser dividido entre os membros da família. Então, seriam as receitas. Aí, do outro lado, ele vai anotar, então faz duas colunas, uma coluna onde entra e do outro lado ele anota tudo que ele gasta. A luz, a água, medicamento de uso contínuo. Algumas famílias são compostas, né, por familiares que têm necessidade de medicação. Algumas medicações são fornecidas pelo Estado, mas outras são compradas. Então é muito importante que tenha uma reserva para essa aquisição. A aquisição, hoje, nos últimos anos, o brasileiro comprou carro. Então, muitas vezes as pessoas fazem a conta da prestação do carro, mas esquecem que tem que abastecer, esquecem que tem que pagar seguro. Então, essas despesas precisam ser anotadas. E aí a gente soma a coluna da entrada e a coluna da direita. O certo é a receita sempre ser maior ou, no máximo, no limite, igual ao que se tem a pagar. Se a coluna de pagar for maior, acende uma luz vermelha e nós temos que identificar qual é o ponto que está desequilibrando o nosso orçamento. Verdade. Professor, e para as pessoas que já têm dívidas, como elas devem lidar com essas dívidas? Bom, identificado então aquele ponto que desequilibra o orçamento, nós precisamos negociar, ou dentro da própria família, porque é o caso de algumas famílias que têm despesas como, por exemplo, atividade física. É importante fazer atividade física, sem dúvida, mas eu posso por alguns meses trocar a academia por uma caminhada? Sem dúvida, isso é possível. Então eu deixo de gastar o dinheiro da academia. Eu posso por alguns meses deixar de usar celular? Sem dúvida, nós podemos viver sem celular ou usar um celular com uma conta pré-paga, que a gente tem o domínio sobre o valor que vai gastar. Então são essas pequenas negociações que podem nos auxiliar a reduzir os gastos. E para aquelas pessoas que já têm um comprometimento de dívida com agente externo, eu estou me referindo aí a bancos, por exemplo, então é o caso da pessoa procurar o financiador e tentar fazer uma renegociação da dívida. Em alguns casos, como eu citei a questão do carro, eu comprei um carro e a prestação desse carro é muito alta, está pesando no meu orçamento, talvez seria o caso de eu voltar na agência, colocar aquele carro para vender e comprar um carro mais barato.
Então, como uma forma de reduzir. Ou ainda existe uma figura que é a figura da venda da dívida. Então, alguns bancos conseguem comprar a dívida que eu já tenho contratada com taxas menores. Então, essa troca de 2% pode ser bastante significativa na hora de fazer o ajuste de contas mensais. Tá. Doutor, professora, e como reduzir os gastos domésticos? Bom, nós temos que trabalhar sempre com o consumo consciente e sempre trabalhando com a honestidade e apoio familiar. Então, todos têm que estar envolvidos nisso. Eu preciso sempre fazer uma pergunta. Eu quero comprar, então na hora de fazer uma compra, eu vou separar aquilo do que eu quero, daquilo que eu preciso, daquilo que eu posso, porque muitas vezes eu quero alguma coisa, mas não posso, preciso, mas não posso, eu quero, mas não preciso. Então, parece um trocadilho, mas quando a gente começa e pega o hábito de fazer essas perguntas para si próprio, a gente percebe que muitas coisas nós deixamos de comprar. Então, eu identifico a resposta. Eu quero, eu preciso e eu posso. Então, antes de decidir, agora eu já sei que vou comprar. Então, eu vou fazer uma pesquisa de preço. Vou descobrir quem tem aquilo pelo melhor preço ou pela melhor condição de pagamento. Bom, essas são as dicas que, com certeza, no final do mês vai ajudar a ter resultado. Sem dúvida. Embora algumas famílias tenham dificuldade de fazer isso sozinha, então para esses casos nós sugerimos a busca de um terceiro. Então nós vamos buscar um profissional, como se fosse um médico. Muitas vezes a gente tem lá uma dor nas costas e toma um remédio, não passa, toma 2, não passa, acaba tendo que procurar um médico para entender o que está gerando a dor nas costas e resolver o problema. Então na questão financeira não é diferente. Quando a família vem por um período muito longo com desequilíbrio financeiro, veja que isso gera inclusive problemas de saúde. Você está com a conta estourada, você não tem dinheiro para as despesas, gera inclusive desarmonia familiar, né? É verdade. Então, nesse momento, é interessante a gente reconhecer essa fragilidade e procurar apoio de um profissional. Existem muitos profissionais na praça que ajudam as famílias a reestruturarem a dívida. Sentam com o casal, ajudam a elencar essas dívidas e aí, a partir disso, o que pode ser negociado e oferecem sugestões. Nós, na Faculdade de Santa Cruz, no curso de Economia, nós temos uma oficina da saúde financeira. Então, nessa oficina, as pessoas se cadastram pelo site, a gente agenda um horário e senta e conversa com elas para entender o que está gerando o desequilíbrio financeiro e de que forma as pessoas vão conseguir se reorganizar. Então, se é o caso de trocar uma dívida, em algumas situações a família pode recorrer, por exemplo, a um empréstimo consignado que tem juros muito baixos e pagar a dívida do cartão de crédito ou pagar uma dívida de uma eventual no mercado financeiro que traz juros altos. Então, são pequenos detalhes que podem trazer a família para um curso normal. E veja que é muito importante ter claro que não é a quantidade que a gente ganha que vai fazer a nossa vida financeira ser equilibrada, mas é a forma com que a gente gasta aquilo que ganha. Eu posso viver de salário mínimo, desde que eu respeite os compromissos financeiros. Não adianta eu ganhar 15 mil reais se eu gasto sem medida. Então não é o quanto entra, mas é como eu divido esse valor e como eu coloco para atender as necessidades familiares. É verdade. Professora, quero agradecer à Faculdade de Santa Cruz, especialmente a você, por estar aqui explicando sobre esse assunto e contribuindo para a melhor qualidade de vida dos nossos ouvintes. Muito obrigado, professora. Nós é que agradecemos, é sempre um prazer poder dividir aquilo que nós podemos oferecer às pessoas. O nosso dia a dia é voltado à atenção às pessoas, né? Então, nós é que agradecemos o convite e o espaço aberto à Faculdade de Santa Cruz. Obrigado. Professor, e para quem quer estudar economia, quando a faculdade oferece vestibular? Olha, a nossa campanha inicia em maio. Nós teremos o vestibular tradicional já na segunda quinzena de maio.
E nós temos vestibulares em nas férias de inverno e nas férias de verão. Então, final de dezembro, temos a segunda campanha. O curso de economia é um curso que oferece a possibilidade de o aluno atuar em diferentes áreas, desde uma empresa privada, com empresas públicas, ele pode fazer a gestão do negócio, do comércio dele, ele pode trabalhar junto com grandes empresas. Então, ela não limita a pessoa, o profissional, porque ele dá uma visão ampla da pessoa, do negócio e do mundo. Então beleza, professora. Então, bom dia, professora, e uma ótima semana. Muito obrigada, igualmente, estamos à disposição. Qualquer dúvida, nós somos acessíveis, podem nos acessar ou pelos telefones ou pelo nosso site, né, www.santacruz.br, observando que nós não temos o COM, porque não somos comércio, somos uma instituição de educação de ensino superior. Então tá, obrigado, professor. Um abraço. Gente, segunda-feira que vem, as faculdades de Santa Cruz vêm nos ajudar com mais informações de interesse público. Fiquem atentos na programação.